Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o mini curso de Entity Framework Core. Veja o meu curso completo de Entity Framework Core na descrição do vídeo. Na aula da semana anterior, nós incluímos dados em tabelas relacionadas e hoje nós veremos como acessar esses dados relacionados usando o Entity Framework Core. Eu vou abordar o carregamento antecipado ou eager loading, usando os métodos de extensão include, e vou mencionar também o deinclude. Vou mostrar como desabilitar o change tracker usando o método asNoTracking e como carregar dados relacionados usando consultas projeção. Nós temos já o banco de dados criado e as tabelas autores com os dados dos autores e com os dados dos livros. E nessa aula nós vamos acessar os dados relacionados. Então, abrindo aqui o Visual Studio 2017 no projeto da aula anterior, eu vou abrir a Classe Program e é aqui que eu vou colocar o código para acessar os dados relacionados. Vamos começar exibindo apenas os autores da tabela autores. Eu vou criar um método aqui, exibir autores, e vou gerar esse método aqui no código, para ficar mais fácil. E aqui você sabe que para mim acessar os dados eu tenho que criar uma instância do meu contexto, que eu estou chamando de contexto aqui, e a minha classe de contexto é a classe appdbContext. Vou incluir uma referência a ela no projeto e aqui é o código que vai acessar as informações das minhas tabelas usando o Entity Framework Core. Para me acessar dado de uma única tabela é muito simples. Eu quero exibir os autores, eu posso fazer assim, ó, for each var autor in. Vou no meu contexto, acesso a tabela autores e depois vou dar um console write line e vou exibir aqui, vou usar aqui a interpolação de strings. Então vou colocar autor, o nome, autor, o sobrenome. Isso aqui nós já vimos. Então, quando eu chamar esse método, ele vai acessar, através do meu contexto, a tabela autores e vai exibir o nome e o sobrenome dos autores. Então, eu vou dar um Ctrl F5 só para mostrar o resultado para vocês. Isso aqui eu estou recordando uma coisa que eu já mostrei no curso. Muito simples, ele dá um select e exibe os autores. Até aí nada de novo. Mas e se eu quiser exibir agora os autores e os livros dos autores? Como que eu posso fazer isso? Então eu vou aproveitar esse código aqui e vou tentar exibir os livros. Então vamos lá. Então aqui eu já estou exibindo os autores. Então eu poderia pensar assim, ora, eu posso vir aqui, definir uma variável aqui, ó, e eu tenho acesso à propriedade de navegação livros, não tenho? Eu defini lá na minha entidade uma propriedade de navegação em autor chamada livros. Eu tenho acesso a essa propriedade. Então vamos ver se eu consigo, então, agora exibir os livros dos autores. Então aqui eu tenho dois for each. Um vai exibir os autores para esse. Para cada autor ele vai exibir o livro. Então aqui eu vou usar a concatenação de string. Vou dar uma tabulação para ficar um pouco diferente. E aqui eu vou pegar o livro e vou exibir, ó, o título do livro. Só o título. Ó, eu vou dar um build na solution. Você vai ver que, olha, foi compilado com sucesso, não tem erro nesse código. Então eu vou agora executar. Então primeiro ele vai carregar o autor e depois os livros daquele autor. Eu tenho um for each dentro do outro. Para cada autor ele vai lá acessar os livros daquele autor. É isso que eu estou fazendo aqui, ó, usando a propriedade de navegação livros. Então vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver o resultado. Olha aqui o que aconteceu. Ele foi lá, deu um select, selecionou o autor. Mas quando ele foi tentar selecionar o livro, olha a mensagem de erro. Ó. Object reference not set to an instance of um objeto. É um null. Ele está indicando aqui, quando ele tentou acessar um livro do autor, essa propriedade livros aqui, ó, está null. Mas por que está acontecendo isso? Eu compilei o código, não deu erro, mas mesmo assim eu não tenho os dados relacionados de um autor carregado. O que está acontecendo? Acontece que o Entity Framework Core
por padrão, não carrega quaisquer relacionamentos em uma classe identidade, a menos que você peça. Se você carregar uma classe autor, a propriedade livros vai ser null por padrão. Esse comportamento de não carregar relacionamentos, ele é feito para minimizar o acesso ao banco de dados. Porque, por exemplo, vamos supor que ele carregasse automaticamente os livros e aqui não fosse null. E vamos supor que eu tivesse um relacionamento onde eu tenho, no caso aqui, o autor seria mais difícil, mas uma entidade com milhares de relacionamentos, ele ia carregar tudo isso na memória. Então, para evitar esse tipo de problema, ele não carrega por padrão os relacionamentos para minimizar o acesso ao banco de dados. Então, se você quiser carregar um relacionamento, você precisa adicionar um código aqui para dizer para o Entity Framework fazer isso. E a primeira abordagem para carregar os dados relacionados é usar o que é conhecido como, eu já mostrei aqui, ó, o eager loading, ou carregamento antecipado. E para fazer isso, eu uso o método de extensão include para carregar um nível ou de-include para carregar mais de um nível. Nessa aula eu vou usar apenas o include. Então, voltando ao nosso código aqui, vamos ver como que eu posso então carregar os dados relacionados usando o include. Eu tenho que vir aqui no primeiro for each em autores e vou ter que usar o include. Perceba que para fazer isso eu tenho que incluir uma referência aqui do Microsoft Entity Framework Core. E agora eu vou falar, ó, carregue os livros desse autor. Agora eu estou informando ao Entity Framework Core para fazer o eager loading. Então ele vai carregar os autores e os livros de cada autor. Então eu vou poder acessar os autores e os livros. Então, dando um Ctrl F5 aqui, nós vamos ver que agora ele deu um select nos autores e olha a consulta quando eu dei o include ali, ó, ele dá um inner join e carrega os livros para aquele autor. Então, ele exibe o nome do autor, seus livros, o nome do autor, seus livros, o nome do autor e os livros. Então, essa é a primeira abordagem que nós podemos usar para carregar dados relacionados. Aqui eu tenho apenas duas tabelas, mas eu poderia usar mais de um include para carregar múltiplas propriedades de navegação. E eu também posso, ao invés de definir uma expressão lambda aqui, porque nesse código aqui, quando eu estou usando um include, essa expressão lambda está especificando uma propriedade de referência a ser carregada, que é a propriedade de navegação livros. Eu posso também especificar o nome da propriedade como uma string. Por exemplo, posso fazer isso aqui, ó. Carrega para mim o nome da propriedade de navegação livros. Vai funcionar do mesmo jeito. Quer ver? Eu vou dar um Ctrl F5 e ele vai trazer o mesmo resultado. Agora, esse tipo de consulta com dados relacionados pode trazer um problema. E é o seguinte, nós já vimos que quando as entidades são carregadas no contexto, o Change Tracker ele passa a monitorar as entidades para saber se houve alteração no estado da entidade e assim realizar as operações CRUD. Ele faz isso automaticamente. E isso pode trazer um custo de desempenho para a sua aplicação se houver muitas entidades relacionadas sendo carregadas. Então, como que eu posso aliviar isso? Uma forma de aliviar esse custo é desativar o monitoramento das entidades quando elas forem carregadas no contexto. E eu posso fazer isso sempre? Não. Você só pode fazer isso quando você for usar uma consulta que vai apenas apresentar os dados, ou seja, uma consulta somente leitura. Neste caso, você pode desabilitar o rastreamento das consultas para otimizar o desempenho. E para fazer isso, nós usamos o método de extensão asNoTracking. Então vamos voltar aqui ao código e vou agora desabilitar o Change Track. Então para fazer isso, eu vou aqui na consulta e vou dar asNoTracking, que é um método de extensão também. Então agora, essa consulta vai retornar as entidades e todas as entidades retornadas agora não são monitoradas mais pelo Change Tracker. Lembra, eu só posso fazer isso quando eu estiver apenas apresentando os dados. Porque como as entidades não estão sendo monitoradas, o Entity Framework não vai poder tratar qualquer alteração que você deseja fazer nas entidades. Então é só uma consulta de apresentação. Então aqui o resultado vai ser o mesmo, mas você sentiria a diferença por um grande volume de dados relacionados. Então esse método ele é
usado para desabilitar o rastreamento das consultas. E agora, para concluir, uma outra forma de carregar dados relacionados é usar consultas projeção. Então aqui eu não vou usar o Eagerlang, não vou usar o include, vou usar consultas projeção. Então vou voltar aqui ao nosso código e aqui agora eu vou comentar a chamada desse método e vou criar um outro método aqui para mostrar a consulta projeção funcionando. Então aqui eu vou criar um método, vou recolher esse método usado aqui e vou colocar aqui exibir livros autores. Vou gerar esse método aqui e aqui eu vou copiar e colar o código porque ele é uma repetição, né? Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Então aqui eu estou definindo uma consulta, que é uma consulta projeção. Aqui eu tenho que criar uma referência ao link. Então, eu estou criando uma instância do meu contexto. Aqui deixa eu jogar isso aqui para cá. Então aqui eu estou fazendo um filtro. Eu vou exibir e fazer um filtro pelo nome de um autor. Então aqui eu vou listar um autor, vou filtrar o autor com o nome Agatha e vou exibir os livros desse autor. Então para isso eu uso a cláusula where, filtro o autor e uso aqui ó, um select. O método de distinção select ele é usado então para incluir a entidade livros. Note que eu estou dando um new e estou atribuindo aqui a propriedade livros a livros autor. E depois eu acesso o resultado. Aqui eu estou exibindo primeiro, exibo o nome do autor, sobrenome e aqui eu vou percorrer livros autor e vou exibir os livros para o autor cujo nome é Agatha. Aqui eu estou colocando um caractere de tabulação e estou exibindo o título do livro. Então ele vai exibir o nome e o sobrenome do autor e percorrendo aqui essa variável livros autor definida aqui no select, ele está incluindo aqui ó, os livros desse autor. Aqui ele vai chamar, vai parar lá em cima. Muito bem, eu vou dar um Ctrl F5, você vai ver que o resultado, olha lá, Agatha Christie e os livros da Agatha. Então nessa aula nós vimos duas formas de consultar dados relacionados. Na semana que vem eu vou mostrar mais duas formas, o Explicit Loading e um recurso que foi introduzido no Entity Framework Core 2.1, que é o Lazy Loading. Então até a semana que vem.